A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um poço no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Um momento. Aí sim. Me vi ali sem o crucifixo e a medalha da Nossa Senhora Aparecida. Aí não dá. Meus irmãos, hoje nós estamos... eu quero falar algo sério antes desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, vou deixar nenhuma dúvida. Você vai tirar toda dúvida comigo. Aonde a Sagrada Escritura impede de fundar a igreja. Olha só. Preste atenção, compartilha, mete o dedo no like, esse vídeo é muito importante. De uma vez por todas você vai entender que a Bíblia proíbe fundar igrejas. Proíbe fundar igrejas, tá? Eu não vou trazer aquelas passagens que falam seitas diabólicas, 1 Timóteo 4 de 1 a 5. Não, eu vou trazer versículos que não são utilizados para provar que não existe. Jesus não habita em igrejas feitas por mão de homens, ou seja, fundadas por homens. Mas antes eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. A nossa brincadeira está acabando. A brincadeira é couro pelo sovaco. Nosso irmão Adonias agora disse, não é mais couro pelo sovaco, é esqueleto. Meus irmãos, o canal que eu dou, o Padre do Estouro, ele foi penalizado pelo YouTube. O YouTube, muitas das vezes, ele é também injusto, porque essa perseguição nós já sabemos que eles fazem a religiosidade. Tantos padres reclamando da perseguição que fazem aqui no YouTube, né? Mas veja, nós vamos parar com o negócio de couro pelo sovaco, com essas coisas. Acabaram, penalizar o canal, tiraram o direito de monetização do canal, lá do Padre do Estouro, onde eu estou dublando. Alegaram muitas coisas, né? Até a legenda que a gente coloca embaixo, o linguajar usado no vídeo, que eu gritava lá, couro pelo sovaco, né? Então nós vamos mostrar, esse é o vídeo que eu estou gravando hoje cedo, veio essa mensagem, que tiraram o canal do programa, o canal não pertence mais ao programa do YouTube, vai continuar do jeito que está lá. Mas só que eu não vou postar mais vídeos, como era de 3 em 3 dias lá, que é o nosso canal secundário, Tradição Católica e Debates. Eu vou talvez postar um vídeo uma vez por semana, tá? As pessoas que me seguem por lá, venha pra cá, que me segue pelo canal lá, aquele canal Tradição Católica e Debates, venha pra cá, porque já sofreu a primeira penalização do YouTube. Então, quer tá interagindo comigo, me vendo nas apologéticas, venha pra cá para o segundo canal. Se vão fazer um dia com esse aqui, não sei. Se fizer, aí é que eu boto o corpo para arrebentar. Aí é que corpo todo lugar, todo que é de buraco. Se penaliza isso aqui também, né? Porque nós sabemos a perseguição religiosa que nós sofremos. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que lá no Facebook eu saí de lá porque o Facebook perseguia. Vim para cá que a perseguição é pior do que lá. Bom, mas vamos deixar de blá 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 e vamos para o que interessa. Hoje eu vou mostrar para você aqui em Hebreus, capítulo 9. Você está vendo aqui a tradução da Bíblia, Mensagem de Deus, da edição de Loyola, não é? Mas se você pegar todas as Bíblias católicas, está do mesmo jeito. Eu vou mostrar versículos que prova que Jesus não habita em igrejas fundadas por homens, que é simples obra das mãos dos homens. Lá no Antigo Testamento, quando nós pegamos o Salmo 115, verso 4, na Bíblia, uma Bíblia protestante, eu encontrei, meus irmãos, uma Bíblia protestante no Play Store, que está melhor do que todas as Bíblias católicas. Lá diz assim, seus ídolos são prata e ouro. Lá, essa tradução protestante diz, seus ídolos são prata e ouro. Então veja, lá nós vemos, aí diz, obra das mãos humanas, criação da obra das mãos do homem. Então lá a religião falsa era seguir outros deuses, criar ídolos para eles, que não existe. Exatamente na Nova Aliança, nós temos essa regra. Essa regra continua. Agora, a imagem é substituída. A imagem é substituída como falsa doutrina, que era no Antigo Testamento. Era uma falsa doutrina. Agora, no Novo Testamento,
mudou apenas, a imagem continua, mas a imagem recebeu vida. A imagem se pôs a falar. Como diz Apocalipse, capítulo 13, verso 15, que a imagem recebeu um espírito, a imagem se pôs a falar. Então o ídolo hoje fala. E quem é o ídolo hoje? O pastor. Perdão. O ídolo hoje é o pastor, um Deus, um Cristo falso, que eu já abordei em outros vídeos. Mateus 24, 24, surgirão outros cristos, que farão milagres à torta e à direita. São falsos profetas, segunda de Pedro vai dizer. São falsos mestres. Então, quem são os falsos mestres? Os fundadores de igrejas. Os fundadores de igrejinhas são os falsos mestres. Porque só o mestre verdadeiro, Cristo, pôde fundar igreja e ninguém mais. E a prova que você vai pegar comigo está aqui, ó. Presta atenção. Nós estamos aqui, e esse foi um dos versículos que me tirou do protestantismo, tá? Junto com o que nós vamos ver depois. Vamos ver outro versículo depois, se eu não me esquecer. O meu anjo da guarda me lembre aqui. Para nós pegarmos o capítulo 8, do 1 a 3, para você ver. Ó, vamos lá. Hebreus, aqui é sem deixar brecha para o inimigo, irmãos. Olha só, Hebreus 9, 24, de rosa. Na verdade, o que está escrito? Vamos lá. Na verdade, Cristo não entrou. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, para você, quando a Bíblia, nós pegamos nos evangelhos, por exemplo, você pega João 6, 53, Jesus diz: em verdade, vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, não tereis a vida verdadeira. Ou a vida em vós mesmos, dependendo da tradução. Então, quando a Bíblia vem falar na verdade, como você está vendo aqui, ó, de rosa, essa frase, ó, essa palavra aqui, verdade, na verdade, vírgula, Cristo não entrou no santuário. O que é santuário? Igreja. O que é santuário? Aonde a assembleia, o povo se reúne. Para mostrar que Jesus não entra, meus irmãos. Ave Maria diz assim: na verdade, Cristo entrou? Não. Não está muito bom. Eu peguei aqui da Bíblia Mensagem de Deus, Bíblia Católica, Mensagem de Deus. Minha terceira Bíblia de cabeceira. Primeira Ave Maria, segunda de Aparecida e terceira Mensagem de Deus. Um irmão perguntou assim: irmão, você usa a Bíblia do Peregrino? Irmão, a Bíblia do Peregrino tem muita adulteração dentro dela, tá? Muitas mudanças fizeram dentro dela, mas o rodapé para estudo é perfeito. Na verdade, Cristo não entrou. A Bíblia é clara, não entrou. E na protestante está também assim: não entrou no santuário. Olha de verde, meus irmãos. No santuário construído por mãos humanas. Irmão Fábio, o que é isso aí? O que é santuário construído por mãos humanas? Igrejas fundadas por homens. Igrejas fundadas por homens. Olha o que São Pedro diz, meus irmãos. Presta atenção no que São Pedro diz. Eu acabei de citar, mas vou pregar com vocês aqui uns versículos para vocês se dar conta da gravidade da coisa. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim como houve entre o povo falsos profetas, veja, falsos profetas, como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que na Ave Maria está falsos doutores. Eu tenho uma tradução aqui que fala falsos mestres, tá? Que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. 1 de Timóteo 4, de 1 a 5. O Espírito Santo diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a pessoas embusteiras e a doutrinas diabólicas. Olha o verso 2. Muitos os seguirão nas suas desordens, e serão essa a causa do caminho da verdade ser caluniado, movido por cobiça, que Colossenses 3, 5 diz, é uma idolatria, a cobiça. Eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia e mentirosa.
O que é que eles fazem com a Igreja Católica? Com cheios de astúcias e palavras adocicadas mentirosas, segundo Coríntios 11, 3 e 4, como a serpente enganou Eva? Nós estamos vendo. A palavra é clara, aqui de verde. Ó, construídos por mãos humanas. O que quer dizer isso? Fundado por homens. Igrejas fundadas por homens, santuários fundados por homens. Olha, que é cópia da original, que é, mera cópia do verdadeiro. Que verdadeiro é esse? A que Jesus fundou. Surgirão, Paulo diz, sei que depois da minha partida surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Que minha partida, depois da morte dos apóstolos, apareceram muitas seitas. Muitas seitas. Porque os apóstolos às vezes diziam, não, a igreja de Cristo, igual a igreja católica ensina hoje, a igreja de Cristo, isso que está surgindo aí não é de Deus. E Paulo fala nos falsos irmãos, quer de Creta, quer os falsos irmãos judeus que não aceitaram o concílio de Jerusalém, como hoje o Centro Vacantista que não aceitou o concílio Vaticano II, que diz que o último Papa foi Paulo VI, que tudo é falso, que a sé de Pedro está vacante, né? Tudo heresia, tudo vômito do dragão, Apocalipse 12, 15. Não passa de vômito do dragão. Mas é só uma terra para abrir a boca e sugar as mentiras do dragão, né? As blasfêmias. Meus irmãos, olha só. São Paulo confirma isso aqui do escritor de Hebreus. Que não sabemos quem é o escritor de Hebreus, né? Mas olha o que São Paulo disse em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios é até um texto que vai falar do purgatório no verso 15, né? Purgatório. Mas São Paulo disse aqui, falando do purgatório, que outra doutrina que pregar diferente disso aqui é porque foi fundada por homens, criação de homens. Na doutrina do purgatório, aqui está a doutrina do purgatório, do verso 9 ao verso 15. 1 Coríntios 3. É a doutrina do purgatório. E dentro dessa doutrina do purgatório, São Paulo diz que ninguém pode fundar igreja. Vamos lá? Versículo 11. Quanto ao fundamento, que fundamento é esse? Aquele fundamento que Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que fundamento é esse? Aquele que Efésios 2, 20 afirma, estáis edificados no fundamento dos apóstolos. Edificado, porque Jesus disse assim, tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei. Por isso diz, tu está edificado nesse fundamento que Jesus fundou. Jesus é o construtor, que construiu sobre a base os apóstolos. Por isso ele é pedra do ângulo, pedra de cima, cabeça, os apóstolos, corpo, base, onde ele firmar a sua cabeça. Entende? Então, meus irmãos, teologicamente falando, não tem explicação mais correta do que essa. Isso aqui até uma criança que nasceu hoje sabe essa espécie teológica, não é? Da questão da cabeça, porque Cristo é pedra angular. Pedra angular do ângulo, de cima. Pedro, Kefas. Em aramaico, Kefas. Está lá em João 1,42. Simão, tu és Simão, mas de hoje em diante serás chamado Kefas. Quer dizer pedra, quer dizer rocha. É uma palavra aramaica. Jesus fundou na Samaria. Não foi na Samaria. Foi em... Deixa eu só pegar aqui, meus irmãos. O nome do lugar onde Jesus fundou a sua igreja. Pelo amor de Deus, acabei de esquecer. Confundo com Samaria, mas não é. Jesus fundou a sua igreja num lugar chamado... Como é o mesmo nome do lugar? Cesareia. Cesareia de Filipe. Filipe que era apóstolo também. Cesareia de Filipe. Em aramaico, o texto que nós temos hoje é do texto grego, porque esse evangelho é escrito pelo evangelista e apóstolo Levi, até então conhecido como Mateus, porque Jesus muda para Mateus. Mateus escreveu o seu evangelho em aramaico. Mateus, presta atenção, meus irmãos. Cuidado com católicos ensinando, eu já vi muitos aqui no YouTube ensinando errado, que Mateus escreveu o seu evangelho em grego. Mentira, o único evangelho escrito em grego foi o evangelho de São João. Cuidado com isso, o Evangelho de São João foi escrito em grego. Dizem, né, que o de Lucas também tinha sido escrito, mas não foi. Não foi, porque assim, o Lucas, como doutor, ele falava vários idiomas. Alguns dizem que o Evangelho
foi em grego, Atos em hebraico ou Atos em grego. Bom, há controvérsias, mas que nós temos certeza que o Evangelho de São João, o evangelista, foi escrito em grego. E o de São Mateus foi escrito em aramaico. Foi traduzido para o grego e se perdeu o original. O aramaico original se perdeu. Então ficou só os textos gregos. Então todas as traduções da Bíblia, hoje que existe, é do texto grego. Então no texto grego não tem o termo. Eles mudaram o termo porque Pedro é homem. Em aramaico não tem o masculino de pedra, que é Pedro. Quando traduzir para o grego, tiraram o termo feminino pedra, de Kefas, e colocaram Pedro. Não existe Kefos. Existe Kefas. Então houve uma adulteração do nome de Pedro, que é Kefas. Você pega a Bíblia da Ave Maria, você vai ver no Atos, em Gálatas, né, em Coríntios, os apóstolos referentes a Pedro, quando se refere a Pedro, chamando de Kefas. Entende? Então, São Paulo, em 1 de Coríntios, vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos para o texto. Olha só. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro que contra o fundamento. Veja que outra vez arremete a nós aqui recordarmos Efésios 2:20. Estais edificado no fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos. Os apóstolos iam levar esse fundamento a todas as nações. Paulo leva para o mundo pagão. Pedro mais tarde leva para Roma esse fundamento, que foi fundada na Cesareia de Filipe, por Jesus, sobre Pedro, sobre a Kefas. E aí eles vão levando. E Paulo vai falar desse diverso. Mas o protestante, seguindo o versículo, vai dizer que ninguém pode... Ele adultera isso aqui, dizendo que é outro Jesus que não pode colocar. Que os católicos colocaram outro Jesus. Veja a mentira, que esse versículo está falando do fundamento de igreja. Outra vez. Quanto ao fundamento. Fundamento do quê? O fundado do quê? Quando se constrói uma imagem, está dizendo fundar uma imagem? Não, está dizendo o quê? Construir uma imagem. Aqui está fundamento. Em todas as Bíblias está o termo fundamento. Olha só. Quanto ao fundamento, ninguém, presta atenção, ninguém pode pôr outro. Cristo não entra em santuário construído por mãos de homens. Cristo não entra em igrejas fundadas por homens, mera cópia do original, do verdadeiro que ele fundou sobre Pedro. Não entra, meus irmãos. Pode fundar seitas o quanto quiserem, enganar o quanto quiserem, mas Jesus não está. E eu provo com Bíblia, Mateus 7, 21 a 23. Quando eles vão dizer, preguemos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, curemos em teu nome. Jesus vai dizer o quê? No versículo 23, retirai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ali estão os 3 pilares das seitas. A sola escritura, veja, preguemos em teu nome, só em nome de Jesus. Mostra que já não é a igreja católica. A católica não só prega Jesus, prega sobre os santos, sobre a Virgem Maria, sobre os dogmas, sobre... Entende, meus irmãos? Porque a diversidade da doutrina, da sã doutrina, ela é grandiosa demais. Mas o protestantismo é restrito a solo em teu nome. Pregamos em teu nome. Só em teu nome expulsamos demônios. Só em teu nome fizemos milagres. Os 3 pilares, as 3 colunas protestantes. Tirai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Por quê? Porque Jesus não está em igrejas fundadas por homens. Jesus não está em igreja de Macedão. Jesus não está em igreja de Valdemiro. Jesus não está em igreja de Maracutaia. Jesus não está em igrejas fundadas por homens, meus irmãos. A Bíblia é clara demais. Olha só, continua o texto. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Diverso daquele. Diverso. A diversidade da doutrina é grande. Quando nós pegamos esse Hebreus, o mesmo Hebreus aí, olha só. Hebreus capítulo 5, presta atenção. Hebreus capítulo 5, versículo
13 diz: ora, que se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. É grande demais a doutrina da igreja. Eu costumo dizer, conversando com os irmãos no comentário dos vídeos, que a sã doutrina é infinita. Os santos vinham desenrolando, Jesus disse: não podeis compreender agora, lá em João. Muitas coisas tinha dizendo, não podeis compreender agora, que vem desenrolando de correr dos tempos. Teólogos, santos, doutores da igreja. Olha aí. Capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Versículo 11. Teria muitas coisas a dizer-vos, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. Pelo tempo, diz o 12, já deveria ser mestre, mas ainda precisais de leite. Veja como é fundo, como é profunda a doutrina dessa igreja. Não é? Então veja, continua o texto. Diverso. Não é diverso daqueles. É diverso daquele que foi posto. Qual posto? Esse aqui. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó. O texto está seguindo dizendo: diverso do que foi posto. Daquele que já foi posto. 2 pontos. Jesus Cristo. Para dizer que foi posto por Jesus Cristo. Mateus 16, 18. Tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja, que foi posto por Jesus Cristo, e que é o corpo de Cristo. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ponto. 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 Não deixa brecha nenhuma para o inimigo. Gostaria de dizer, deixa os irmãos dizer aí no comentário. Cada vez mais restringindo, né, a nossa liberdade. Liberdade religiosa. Para essas redes sociais. Só querem saber, saber o prazer de danar os seus malditos comerciais para ganhar dinheiro em cima disso. Quanto o YouTube não ganha dos comerciais colocados nos meus vídeos? Não é? Não é pouco. Eu quero que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Olha só. Agora o 12. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, quem é o fundamento? É a igreja. Se alguém está na igreja verdadeira, edifica, funda comunidades, cria missões dentro da fé verdadeira, não está proibido, diz Paulo. Aqui, ó. Versículo 12. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, ou seja, se alguém edifica evangelização, edifica sua fé no fundamento dos apóstolos, 2, 20 de Efésios, estás edificado no fundamento dos apóstolos e profetas. Porque esses profetas são aqueles do capítulo 10 de São Lucas, os chamados 72 discípulos, que são os 72 profetas do Novo Testamento. Está na constituição hierárquica da igreja. Era na constituição do magistério da igreja. Ele, em primeiro lugar, institui os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os evangelistas, aí vem doutores, vem ali 1 Coríntios, capítulo 12, 28, também, se não me engano, em Efésios. Muito bem. Então eu estou mostrando com Bíblia, estou provando para você com Bíblia. Vamos para Atos. Atos dos Apóstolos. Alguém pode pegar aqui em Atos dos Apóstolos e distorcer como os protestantes distorcem. Paulo está onde? Paulo está em Atenas. E eu vou provar que esse templo aqui é igreja. Presta atenção. Atos 17, 22. Paulo em pé, no meio do aerópago, disse: homens de Atenas. Estavam na capital grega. Homens de Atenas. Em tudo vejo que és muitíssimos religiosos. Percorrendo a vossa cidade, considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição. Paulo está se referindo agora a quem? A um altar.
Então esquece os monumentos, esquece o quê? Os ídolos, os deuses dos pagãos gregos. E agora entra a falar em altar. Ele diz que encontrou um altar. E agora ele começa a falar desse altar com a inscrição a um Deus desconhecido. Presta atenção, ó. Com a inscrição a um Deus desconhecido. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor do céu e da terra. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Esses templos aqui, os protestantes adulteram para dizer que é imagem. Aonde é que está escrito, meus irmãos? Que nesse texto aqui, Paulo começa a falar no mesmo versículo. No mesmo versículo, nós estamos falando o quê? Do versículo 23, no versículo. Encontrei também um altar. Está se falando em altar. Então, quando se fala em altar, está se falando em quê? Em santuário, em igreja. Está se falando em igreja, está se falando em altar. Onde é que tem altar? Na igreja, no templo. Então esse templo aqui não é imagens. Esse templo aqui, mesmo que nesse texto fale imagem, mas saiu do tema imagem, entrou no tema altar. E dentro do tema altar, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, igual está aqui, ó. Cristo não entrou no santuário. É o mesmo que templo, construído por mãos humanas. Mera cópia, veja, mera cópia da original. Mera cópia do verdadeiro. Verdadeiro o quê? Verdadeiro santuário. Verdadeiro o quê? Verdadeiro templo. A verdadeira igreja fundada por Cristo. E Paulo diz em 1 de Timóteo 3,15. Saber como se comportar no templo de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Falando em quê? Em templo, falando na casa, igreja do Deus vivo. Onde se reúne a assembleia. A assembleia é a igreja do Deus vivo, o corpo misto de Cristo. Ó. Então, quando São Paulo fala aqui, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, é o mesmo daqui, ó. Construídos por mãos humanas. Então, aqui aparece o termo santuário. Eu posso até estar enganado. Quando eu me converti, não. Quando eu comecei a conhecer a fé católica no ano 2000, mais ou menos, comecei a estudar mais ou menos, eu tinha várias versões protestantes antigas que eu acabei tacando fogo, queimando, dei para outros protestantes que me pediram. Mas tinha uma que dizia que tinha templo aqui no lugar de santuário. Para dizer que esse aqui é o templo que eles usam de 1 Coríntios, dizer que o templo vai ser os templos do Espírito Santo. Eles adulteram santuário para templo. Para dizer que o templo, aqui também para dizer que o templo, tem até deles que diz, ó, Deus não habita em templos feitos por homem, quer dizer que Deus não habita em clone. Aí existem muitas distorções. Eu estou mostrando com Bíblia. E agora você vai aparecer aqui ao meu lado para nós tirar de uma vez o esqueleto pelo couro, o couro pelo esqueleto. Muito bem, meus irmãos. Está vendo aqui na tela agora o capítulo 8 de Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus. De amarelo aqui em cima, vamos lá? O novo sacerdócio e o novo santuário. Muitas pessoas não entendem isso aqui, esse versículo. Eu não sei por que não entende. Ninguém fala que aqui está falando da fundação da igreja, que aqui está confirmando Mateus 16, 18. Não sei por que ninguém fala isso. Eu não entendo por que ninguém fala isso aqui. Se esse texto está ensinando, o capítulo 8 de Hebreus e 9 fala da igreja que não pode ser fundada. Está falando da igreja. Eu não sei por que ninguém fala sobre isso aqui. Tanta omissão. Sei lá, rapaz. Mas vamos ao texto. Vamos aqui, ó, de amarelo claro. O ponto capital do nosso argumento. Do que? Argumento. Veja que aparece o termo argumento. O ponto capital. O ponto essencial. Outra versão vai dizer, outra tradução vai dizer, o ponto essencial
é esse. Mas eu trouxe essa Bíblia porque ela fala argumento, né? De quem é esse argumento? É o argumento dos apóstolos, daqueles que são filhos dos apóstolos, sendo ordenados pelos apóstolos. Dizem que foi, o escritor de Hebreus foi Apolo. Um tempo da igreja chegou a acreditar que foi Paulo. Depois mudou para Apolo. Se foi Paulo, se foi Apolo, não sabemos. Não importa, é inspirada por Deus. E deixou aqui mostrando que no lugar da antiga aliança, a nova. Mostra tudo direitinho, vai substituindo, porque é escrita ao povo hebreu. Então o ponto capital do nosso argumento é este. Ó, do nosso. Veja, do nosso. Nosso está o quê? Vem de plural, nosso. Não é meu. O ponto capital do meu argumento. Não diz nosso argumento. Então quer dizer que a igreja estava em concordância nesse ensinamento. Todos estavam nessa doutrina. Como Atos 2:42 diz, todos permaneciam na doutrina dos apóstolos. Nos ensinamentos, que eram as reuniões em comum, na celebração do pão, a Santa Missa, a Eucaristia, o Santo Sacrifício. Entende? Então veja só. Continua. Aqui agora de Rosa. Temos um sacerdote tão grande. Quem é esse sacerdote? Jesus. Ave Maria diz, temos um sumo sacerdote. E aqui diz, temos um sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da divina majestade nos céus. Está fazendo referência aqui a Jesus. E o verso continua falando dele. Aqui o 2, ó. O 2 aqui, ó. Ele é o ministro. Ele é o ministro. Ele é o ministro. Lembra-se que aqui é o ministro que preside a missa. O ministro da Eucaristia. Quem é o ministro da Eucaristia? O padre. Não, irmão, o ministro é aquele que distribui. Não, nós somos ministro extraordinário. O ministro que preside a Santa Eucaristia, o Santo Sacrifício, é o padre. Então veja, Jesus é o ministro do quê? De Rosa. Do santuário e da tenda. Ele é ministro do santuário e da tenda. O que é o santuário? A igreja que ele fundou sobre Pedro. O que é a tenda? Tenda quer dizer o quê? A tenda quer dizer o quê? As paredes de pedra, a tenda, onde o povo se reúne, onde a assembleia se reúne. E aonde está o Santo dos Santos, que é o sacrário, o tabernáculo. Aqui no lugar de tenda, na Ave Maria, você diz tabernáculo, você encontra tabernáculo. Do santuário e do tabernáculo verdadeiro. Porque esse tabernáculo está dentro do santuário. Entende? E aqui também nós podemos entender do santuário e do altar. Do altar verdadeiro. Verdadeira, presta atenção. Outra vez. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira. Quer dizer, que existe uma igreja. Aqui esse texto esse texto não deixa nenhuma brecha do santuário e da tenda verdadeira. Ou seja, da igreja e do altar, da igreja e da casa, das pedras, dos tijolos. Verdadeira. Verdadeira, aqui de verde. A verdadeira. Ou seja, a verdadeira igreja, fundada pelo Senhor. E não, que o Senhor edificou. Peraí. Que o Senhor edificou. Aparece o termo do mesmo jeito que aparece em Hebreus 9:24. Que o Senhor edificou e não o homem. Ou seja, que o Senhor fundou e não o homem. Que o Senhor... Vamos ver como é que diz o texto da fundação da igreja? Diz. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Aparece, meus irmãos, o termo, aqui acima do meu dedo aí, Aparece o termo aqui, acima da minha unha. O termo edificarei. Que o Senhor fundou, meus irmãos, e não... Esse foi o texto que me confirmou que tem uma igreja verdadeira que Jesus fundou e não homem. Foi onde eu acabei descobrindo que eu
como homem mortal de carne e osso, não poderia fundar a igreja, que já estava tudo articulada, né? Igreja apostólica, discípulo de Jesus, onde eu me denominava apóstolo, minha esposa bispa, né? E aí eu vi esse aqui, ó, que tinha uma igreja verdadeira, que o Senhor edificou. Que Senhor é esse? Aquele que sentou à direita de Deus, majestade vindo do céu. Que Senhor é esse? Aquele que é o grande sacerdote, sumo sacerdote que é Cristo. Quem é esse? Ele, Jesus, o ministro do santuário e da tenda verdadeira, que o Senhor edificou. Aparece o termo, e que o Senhor edificou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você tá vendo aqui a referência, ó. Porque minhas Bíblias é tudo de estudo. Tudo de estudo. Tem uma referência aqui que liga uma a outra, apologética, tudo apologética. Você pegar uma Bíblia minha, tá cheia de apologética dentro. Cheia do Gênesis Apocalipse. Só tem apologética dentro das minhas Bíblias. Olha, pra você ter uma ideia aqui, ó. Ó. Nesse texto aqui que eu tô de Mateus. Olha as referências apologéticas aí, ó. Ó. Isaías 22. Que é onde vai mostrar o papado de Pedro, né? Porque ele é pai. Pai. Meus irmãos, aí que o Senhor edificou, ou seja, ele é o ministro da igreja verdadeira, que ele, o Senhor, edificou, que o Senhor fundou, edificou. E não o homem, pacatá. Aqui está. E não o homem, meu irmão, essa igreja não é fundada por homem. A Bíblia está clara, veja. Peraí, você não entendeu. Toda a Bíblia tem isso, até as protestantes têm isso. Vamos devagar. Vamos devagar. Você não entendeu porque eu falei rápido demais. Vamos lá. Ele quem? Jesus é o ministro do santuário e da tenda, ou seja, da igreja, né? E da tenda, onde se reúne a igreja. A igreja quem? A Assembleia. A verdadeira. A igreja, a verdadeira. Que o Senhor edificou. Mateus 16, 18. E não o homem. Essa igreja não é fundada por homens. O protestantismo, para negar essa igreja, diz que Jesus disse: e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Veja, Jesus não pode fundar a igreja sobre ele. Porque se ele fundasse a igreja sobre ele, só era Jesus para pregar até os dias de hoje. Não necessitava de apóstolo, de evangelista, de ninguém mais. Está compreendendo? O erro teológico, e sobre esta pedra, sobre mim, edificarei a minha igreja. Ó. Então Jesus fundou a sua igreja, e não foi homens que fundou. Eles dizem que foi Constantino que fundou. A Bíblia mostrando aqui, ó, tirando o couro dele pelo sovaco. Tô nem aí se vai dizer couro pelo sovaco. Eu vou continuar dizendo. Se quiserem tirar também, tô nem aí. Se vai... vai ir pra lá. Oxi, sangue de Cristo tem poder. Aqui, é couro pelo sovaco mesmo. Né? Ó. E não o homem. Não foi fundada por homem. Agora Jesus fundou sobre o homem, a Quefas, Pedro. Estás edificado no fundamento dos apóstolos. E profeta, tendo por pedra de cima, do ângulo, cabeça, Cristo Jesus. É ou não é? Corpo pelo sovaco. E mais, aí está a prova. Esse versículo foi ele. Eu já trouxe no meu primeiro parte do testemunho, mostrando porque esse versículo comprovou que existe uma igreja verdadeira que não é fundada por homens, que Jesus fundou. Eu busquei essa igreja. Estou nela hoje. Una Santa Católica e Apostólica de Roma. Aí eu encontrei, meus irmãos, Romanos 1. Encontrei na Bíblia, fui estudar sobre as cartas. Encontrei uma carta escrita à igreja de Roma, que é a carta aos romanos. A nós romanos. Protestante nos chama de romanista. Nós temos uma carta, não é romanistas, ó. Carta logo depois de Atos dos Apóstolos. É a carta aos Romanos. Você pega o capítulo 1, verso 7 e diz: vós que estáis em Roma, chamados a ser santos. Ó. Vós que estáis em Roma, chamados a serem santos. Aí. Mostra que os santos são da igreja romana. E o 8 diz: a vossa fé será proclamada mundialmente. A fé da igreja de Roma será mundialmente. 1 de Pedro, o primeiro Papa, escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13. A igreja escolhida que está em Babilônia. Quem é Babilônia? Roma. Que está em Roma vos salva. A igreja escolhida. Que Paulo disse que a fé dela seria conhecida mundialmente. Foi ou não foi? Hoje nós estamos aqui no Brasil e pertencemos à fé da igreja de Roma. Couro pelo sovaco. E se sair dessa igreja, falando dessa igreja, protestante diz assim, ó:
Protestante usa esse versículo aqui para adulterar. Do capítulo 18, presta atenção, ó. 19, ó. Digo-vos onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu ali. Eles sacam, eles tiram do contexto. Para dizer que 2, 3 já pode criar uma placa. Não. 2, 3 porque é uma placa, não. Tá falando de quê? Do verso 15. Olha, vou ler para vocês. Do verso 15. Se teu irmão tiver cometido um pecado contra ti, vai repreendo entre ele e ti. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Isso aqui é quem? O protestante. Se não te escutar, toma consigo 2 ou 3 testemunhas, a fim que essa questão seja resolvida pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. 17. Se recusar a ouvir-te, dizei-o à igreja. Se recusar também ouvir a igreja, seja ele para ti como o quê? Como um pagão. Quem é que recusa ouvir a igreja? O protestantismo. É os pagãos. Mas os protestantes dizem que pagãos é os católicos que não é batizado. Aí o sujeito aí adultera a Bíblia, mente em cima da Bíblia, aí os católicos vai e acreditam. Pagão, meu irmão, é quem não segue a igreja. Que Jesus deu autoridade a esse magistério em Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Jesus é claro, quem rejeita essa igreja está rejeitando a ele. E aqui, Jesus é claro, Jesus só cita o termo igreja 3 vezes. Está uma no capítulo 16 e 2 no capítulo 18 nos evangelhos. Entende? O termo igreja aparece 64 vezes, espera aí, 64 vezes dentro da Sagrada Escritura. E Jesus cita ela 3 vezes, o termo igreja. Chama ela de minha igreja e diz que recusar ouvir a minha igreja, versículo 17, recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Aí segue o texto, ó. Em verdade vos digo, tudo que ligar ao magistério, ligado ao Papa, junto com o Papa, ó. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligar na terra será desligado no céu. Segue o texto. Porque, digo-vos, onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, de vocês quem? Da igreja. Aqui ele fala desses 2 ou 3, no versículo 16, ó, do capítulo 18. A fim que toda questão seja resolvida pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas, que é da igreja. Aí o protestante diz, 2 ou 3 pode criar uma igreja, fundar uma igreja. Criar uma placa denominacional. Veja o tamanho da heresia e da mentira. Ó. Leia o versículo 16 e o versículo 19. Digo-vos, pois, 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Qual a igreja? Porque são filhos da igreja. Peraí. Pacatá! É couro pelo sovaco. No bom sentido da coisa. Meus irmãos, o vídeo já está longo. Tinha muito a vos falar. Se eu não olhar aqui o tempo do meu lado, aí nós vamos passar aqui horas e horas. Certo? Então, não esqueça aquele like. Esse vídeo é a prova de que existe uma igreja fundada, verdadeira, fundada pelo Senhor e não por homens, como está aqui. Né? E a prova de que não pode fundar outra igreja, porque Jesus não está nessas igrejas, ele não entra nessas igrejas fundadas por homens. É Corielto perlo sovalquito. Deus abençoe a todos. Pane o dedo no like aí nesse vídeo. Em nome de Jesus. Salve Roma, salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Deus abençoe a todos.